e peço à desembargadora Ângela, em primeiro lugar, agradecer a da desembargadora Galiza, que nunca disse um não para essa Câmara. Então, já recebe o título de honoris causa dessa Câmara e de membro efetivo e honorário da Câmara. Muito bem-vinda sempre. E peço, portanto, à desembargadora Ângela que faça uma breve reflexão para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos. A senhora está sem som, desembargador. Bom dia ao nosso presidente, desembargador Jorge Rachid Mubarak Maluf. Também cumprimento com bom dia a desembargadora Francisca Galiza. Seja muito bem-vinda. A Procuradora de Justiça, a doutora Terezinha Guerreiro, nossa amiga, a nossa secretária, a doutora Lívia, os senhores advogados que estão na tela, senhores servidores e servidoras e todos aqueles que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores. Eu trago para a nossa reflexão o que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, que diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Mas essa frase, esse ensinamento, ele é confundido, essa frase é confundida por muitos cristãos, né? Muitas pessoas. Elas expressam essa frase muitas das vezes para dizer que, Jesus, que podemos conquistar muitas coisas, adquirir muitos bens, ou sermos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Realmente, o Deus a que servimos tem poder para fazer todas essas coisas. Mas se observarmos o contexto que Paulo falou, ele estava dizendo que tinha aprendido a se contentar com aquilo que tinha. Ele completa falando aos filipenses que poderia passar pelo abatimento, pela escassez, pela fome ou pela necessidade. Né? Seu coração estava tão focado em fazer a vontade de Deus que ele sabia que as tribulações eram passageiras e que na vida eterna as coisas muito maiores e melhores o aguardavam. Portanto, o que eu vejo é que Deus está muito interessado na nossa salvação e no nosso caráter. Ele pode suprir todas as nossas necessidades, mas quando eu digo tudo posso naquele que me fortalece, é justamente tudo eu posso vencer todas as tribulações em paz e com tranquilidade, e muitas vezes até com alegria, porque sabemos que seremos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, com base Amém. nesta promessa e neste fundamento é que nós invocamos a presença do Senhor Deus na nossa sessão e a orientação do seu Santo Espírito para nos conduzir a fazer justiça conforme a sua vontade, conforme o seu querer, porque essa é a nossa missão e isso agrada a Deus. Amém? Amém. Devolvo a palavra ao nosso queridíssimo presidente, desembargador Jorge Rachid Mubarak Maluf. Colegas, senhora procuradora, na Câmara de Direito, na primeira Câmara Civil, nós temos três processos da minha relatoria. Eu estou retirando de pauta o terceiro processo. Inclusive, é um que tem um pedido de sustentação oral do advogado, doutor José Herberto Dias. Então, ele será retirado de pauta. Marcelo Pinto Pedrosa é a parte requerente. O primeiro processo da pauta fica de stand-by, quer dizer o seguinte, que o desembargador Fernando Mendonça, que pediu vista, disse que vai se atrasar para a sessão, justificadamente. Tem algum outro pedido de preferência, doutora Lívia? Sim, presidente. Processo número 2 da primeira Câmara Civil. Processo de número 2 da pauta é da minha relatoria. O Estado do Maranhão, com o primeiro apelante, doutor Carlos Henrique Falcão, é o procurador. O município
de São Luís é o segundo. O terceiro apelante é o Hospital UDI. O doutor Salvidino representa o terceiro apelante. E a doutora Marina Horta Barreto é a procuradora do município. Todos três são apelados. Foi o doutor Marco Antônio Guerreiro consignou o seguinte parecer na sua conclusão: pelo desprovimento dos apelos do Estado do Maranhão e do município e parcial provimento do apelo do Hospital Esperança. Ué, é Hospital UDI ou Hospital Esperança? Doutora Lívia, me explica isso aí melhor. Eles mudaram de nome, não? Mudaram? A razão que venderam, né? Não sei. Bom, então não tem oposição aqui, não tem omissão, não é isso? Vamos lá. Então, o segundo. O processo é de 2016. Trata-se trata-se de três apelações cíveis. Interpostas pelo Estado, pelo município e pela UDI. Sentença proferida pelo juiz da Quinta Vara da Fazenda, doutor Marco Antônio Neto Teixeira, que julgou procedente a ação combinatória proposta por José Bernardo Felipe de Araújo. Na origem, o autor alegou que foi internado, em estado grave no Hospital UDI no dia 3 de abril de 2016 e no dia 5 solicitou a transferência para a lei da UTI da rede pública. Em caráter liminar, o autor requereu que fosse providenciado vaga para sua internação e pleiteou na rede pública e pleiteou também que o Hospital UDI se abstivesse de cobrá-lo e de inscrevê-lo em órgão de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela procedência da ação para a confirmação da liminar e para que o Estado do Maranhão fosse condenado a arcar com as despesas médicas, que foram feitas no hospital particular. A tutela antecipada foi deferida no dia 8 de abril para determinar que o município e o Estado realizassem a imediata transferência do requerente do Hospital UDI para o Hospital da Rede Pública. Com relação ao Hospital UDI, a decisão liminar determinou que se abstivesse de realizar qualquer cobrança pelos serviços médicos hospitalares. A tutela antecipada foi cumprida no mesmo dia, 8 de abril. O Estado e o município apresentaram contestação. A UDI contestou, alegando que o autor solicitou a transferência para a rede pública no dia 5 e requeriu o bloqueio das verbas para pagamento. O juiz sentenciou, julgou procedente os pedidos, condenando o Estado e o município a arcarem com as despesas com o tratamento médico dispensado ao requerente junto ao Hospital UDI no valor a ser apurado. Contra essa sentença, os três insatisfeitos apelaram. A Procuradoria opinou pelo desprovimento dos recursos do Estado e do município e pelo provimento parcial do apelo do Hospital UDI. Esse é o relatório, colegas. Eu vou passar a palavra ao senhor advogado que representa, diga seu nome, a OAB que está, a sua OAB e a parte que está a defender. Defesa do apelante Hospital UDI, no caso Hospital Esperança, com nova nomenclatura. Cumprimento inicialmente o desembargador presidente relator, desembargador Jorge Rachid, desembargadora Ângela Salazar, desembargadora Francisca Galiza, procuradora de Justiça Terezinha Guerreiro, demais serventuários e advogados que participam dessa sessão por videoconferência e os que aqui estão presencialmente. Esse feito, como já bem delineado no relatório e na introdução feita pelo excelentíssimo desembargador presidente, foi um feito que foi adiado da última sessão e traz a esta corte a apreciação de três apelações.
dever as 3 apelações. 2 apelações que foram interpostas pelo município de São Luís e Estado do Maranhão, respectivamente, e uma apelação interposta pelo Hospital Esperança, de nome mais conhecido, Hospital UDI. A apelação dos entes públicos, elas requerem a reforma da sentença de base para que o poder público não seja responsabilizado pelo pagamento de despesas hospitalares. A apelação do Hospital UDI requer unicamente o afastamento da obrigação de pagamentos de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que sejam fixados honorários sucumbenciais aos patronos do Hospital UDI. Então, excelentíssimo desembargador, o que nós temos aqui é um processo que é levado ao Poder Judiciário inicialmente na 5ª Vara da Fazenda Pública, melhor dizendo, no serviço de plantão do TJMA primeiro grau, diante de uma manifesta omissão do poder público. O paciente é atendido na rede particular de saúde, a rede particular de saúde prontamente o atende com o melhor atendimento, uma equipe multidisciplinar, e dentro do protocolo existente entre serviço privado e serviço público de saúde, é realizada a solicitação de transferência para a rede pública, porque o paciente informa, não tenho condição de arcar com a internação. O Hospital UDI aqui apelante realiza o pedido de transferência, isto está documentado nos autos, apresenta o pedido de transferência do paciente ao poder público, esse pedido de transferência não é atendido, diga-se, transferência para internação, enquanto esse pedido não é atendido e não é apreciado, o hospital continua prestando atendimento ao paciente. Diante da demora do poder público em fornecer o leito ao paciente, a questão é levada ao Poder Judiciário, o juiz plantonista determina liminarmente que o poder público forneça o leito, o poder público transfira ao paciente e arque com os custos do atendimento. Esses fatos iniciais, diga-se a solicitação de transferência e a liminar que reconhece a obrigação do poder público em custear e em transferir, por si só, já ensejam a manutenção da sentença com relação a esse ponto, que é a obrigação do poder público em fornecer o leito, em fornecer o tratamento e arcar com as despesas de internação de um paciente que foi atendido porque não tinha leito na rede pública. Quanto a isso, a sentença não merece reforma. Agora, com as devidas vênias, a sentença merece reforma quando em sentido contrário, mesmo reconhecendo que o poder público, especificamente Estado do Maranhão e município de São Luís, é que são os responsáveis pelo pagamento da conta hospitalar, a sentença direciona a obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais ao Hospital UDI, diga-se Hospital Esperança com novo nome. Melhor dizendo, com relação a apenas uma correção, que a sentença direcionou ao município de São Luís a responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares. De toda forma, é ao poder público. Ora, o hospital atende o paciente, o hospital não se nega a prestar atendimento, o hospital solicita o leito ao poder público dentro do procedimento e do protocolo que é exigido. O hospital se manifesta no processo pela procedência da ação no que diz respeito ao custeio das despesas hospitalares pelo poder público. E na sentença, que reconhece a obrigação do poder público em arcar com as despesas hospitalares, o hospital é condenado a pagar honorários. Primeiro, onde foi a sucumbência do hospital neste ponto? Que se manifestou pelo pagamento das despesas hospitalares. Segundo, a causalidade da fixação dos honorários sucumbenciais. Quem deu causa ao processo? O poder público, quando não prestou o devido atendimento ao paciente. O hospital não deu causa ao processo, o hospital não foi sucumbente no processo, o hospital se manifesta pela procedência do pedido no que diz respeito ao custeio, porque era patente,
era manifesta, era clara a omissão do poder público. Havia uma regulação do paciente na central de regulação de leito. Isso está documentado no processo desde a inicial que foi apresentada no plantão, que foi uma solicitação feita no dia 5 de abril de 2016. O paciente é atendido no hospital, recebe todo o atendimento que é devido, e evidentemente tem que se destacar que o hospital não pode, nem deve, e nunca assim o fará, de negar um atendimento a quem quer que seja, mas existia um protocolo de solicitação de leito à rede pública. Então o hospital não foi sucumbente, o hospital não deu causa ao processo. Se a sentença reconhece que a obrigação de pagar a conta hospitalar, desembargadora Galiza, é do poder público, por que o hospital tem que ser condenado ainda a pagar honorários sucumbenciais? Esse ponto merece reforma. E merece reforma ainda o pleito que foi apresentado no apelo do Hospital UDI, e foi um pleito que, inclusive, possui precedente nesse órgão, no processo 086-5668-96-2018 e no processo 084-8635, dígito 64-2016, respectivamente, relatoria do desembargador Jorge Rachid e desembargadora Ângela Salazar, de que ao hospital existe o direito em receber os honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser fixados em detrimento do poder público que é responsável pelo pagamento da conta hospitalar. A atuação do Hospital UDI no processo só é exigida porque ele presta o atendimento e o poder público é responsável pela conta hospitalar. Esse ponto também merece reforma. Merece ser incluído, melhor dizendo, no dispositivo da sentença para que ao hospital seja garantido, melhor dizendo, aos patronos do hospital, seja garantido a percepção dos honorários sucumbenciais, conforme os precedentes que já foram mencionados e um deles colacionado ao apelo. Um ponto, digamos, um pouco mais sensível com relação ao que diz respeito a eventual entendimento de sucumbência do hospital e que poderia, eventualmente, angariar um entendimento de que a sentença não mereceria reforma no que diz respeito à condenação do hospital ao pagamento de honorários sucumbenciais, é o que já foi mencionado no precedente aqui anteriormente especificado de relatoria da desembargadora Ângela Salazar, que foi um feito julgado há 2 semanas atrás de um outro hospital, mas que a dinâmica, digamos, o objeto é semelhante a esse que se discutia também a responsabilidade do poder público e o direito a honorários e o afastamento de honorários com relação ao hospital no que diz respeito à sucumbência. É que o julgado, que foi por repercussão geral do tema 1033, no RE 66-6094, de relatoria do ministro Roberto Barroso, é um julgado que trouxe uma tese, que fixou uma tese em 2022 e diz que o ressarcimento de serviço de saúde prestado por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviço prestado a beneficiário de plano de saúde. Evidentemente, é uma tese que está fixada, não há discussões com relação a isso. Só que é uma tese fixada posteriormente à prestação do atendimento, posterior à apresentação da conta hospitalar. Não havia possibilidade do hospital prever ou apresentar uma conta hospitalar nesses termos. Ao hospital cabia informar o valor do serviço prestado e reiterar que houve a solicitação ao poder público para transferir o paciente. Então, na eventualidade de ter que apresentarmos essa conta, o que já é feito em processos outros de maneira simplificada, não enseja sucumbência, porque é um julgado de 2022, posterior ao atendimento hospitalar, e
Pode-se aplicar, inclusive, um entendimento que já é sumulado no STJ, que é a súmula 326, no caso de indenização por danos morais, súmula esta que já foi declarada válida pelo STJ, no RESP 1837386, é que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado, na inicial, não implica sucumbência recíproca. Um entendimento desse pode ser aplicado a esse caso, não evidentemente a dano moral, mas a conta hospitalar. A obrigação principal do poder público em custear existe. Se eventualmente há um julgado que exija a adequação da conta hospitalar, ok. Mas isso não vai ensejar uma sucumbência recíproca, sobretudo porque o julgado é posterior à apresentação da conta. E digo mais, Excelência, aqui não há necessidade, como determinado em sentença, de fazer liquidação. Qual o fato novo, qual a prova nova que tem que ser apresentada aqui? A conta hospitalar refaturada? Isso é feito por mero cálculo aritmético, como juntado em processos outros, que o próprio setor de faturamento apresenta uma conta hospitalar com os valores adequados à tabela SUS. Mas, repita-se, essa readequação da conta por um julgado que é posterior à prestação do serviço hospitalar não enseja uma sucumbência capaz de manter uma obrigação do hospital em pagar honorários advocatícios sucumbenciais. Sobretudo porque o hospital prestou devido atendimento, o hospital solicitou a transferência do paciente ao poder público, o hospital não foi sucumbente, o hospital não deu causa ao processo. São por esses motivos, excelentíssimo desembargador, relator e presidente, que pugnamos pelo provimento integral do recurso de apelação do Hospital DI. Agradeço, bom dia. Senhora procuradora, Mantenho o parecer. mantido o parecer, essa matéria, colega desembargadora Ângela, colega desembargadora sem maiores, o doutor já fez a explicação, na sustentação oral se viu todo o panorama dessa demanda que já é reiteradamente colocada aqui. Então, o dano está claro, o Estado é responsável por essa omissão, a Prefeitura também, e a questão que é colocada, eu estou excluindo da condenação sucumbencial à UDI, eu entendo exatamente como ele colocou, tanto sobre o aspecto da sucumbência, como também sobre o aspecto da liquidação de sentença. Não, porque a conta foi apresentada, se houver alguma coisa a contestar na conta, isso se faz por questão aritmética. E a questão não vejo como condenar a UDI, isso é uma colocação que eu tenho. Desmaduranja, se eu não me engano, acompanha esse entendimento. Uma vez que prestou todo o serviço a contento. Em momento nenhum do processo se vê desídia, omissão ou qualquer... Pelo contrário, o atendimento foi de primeira linha, não houve questionamento quanto a isso. Não tem porquê. E quem deu causa a tudo foi o Estado do Maranhão. Por essa razão, eu estou votando pelo desprovimento do primeiro apelo, parcial provimento do segundo, com a exclusão da condenação da UDI em custos e honorários, e a adoção de parâmetros de júri e correção monetária nos termos da fundamentação, para redistribuir também, e parcial provimento do terceiro apelo, para redistribuir os honorários de sucumbência, incluindo o Estado do Maranhão, excluindo, obviamente, o Hospital UDI. É como eu estou votando, colegas. Desembargador Ângelo, o voto, inclusive, está à disposição por completo no Tá, já tive conhecimento, senhor presidente, senhora relator. Eu estou de acordo com os termos do voto de Vossa Excelência. Desembargadora Galiza. Acompanho Vossa Excelência, a perfeita decisão. Só um adendo aqui com relação à desembargadora Galiza. Eu conheço a desembargadora Galiza desde a época que ela era advogada. Continua a desembargadora com a mesma meiguice e serenidade de sempre. Isso é um privilégio para poucos que Deus dá. Então, eu sempre a vejo com isso, é mais uma vez consignando os nossos agradecimentos a ela pela disposição de vir. Quando o desembargador Bogé estiver... Com Ângela e com o senhor Terezinha, fazendo justiça, né, ao jurisdicionário.
Eu estou vendo na telinha ali o desembargador Raimundo Bogé, que é também meu colega desde o Colégio Conceição de Maria, quando nós fizemos o primário juntos. Só que parece que eu era mais velho do que ele, alguma coisa assim, um ano mais velho. O Colégio Conceição de Maria faz isso, sabe quantos anos? 60 anos que nós estudamos. É tempo. Ele até Eu vou só fazer uma interferência aí nas suas palavras, presidente, que era Maria Ferreira era dona e Lucinha era irmã dela, não é isso? Dona Exato. Lucinha, lembra lá? É, Que era... ela E até queria. hoje eu encontro com Lucinha ali numa padaria na Paparaúbas, Inteira. na rua da Paparaúbas, e toda vez que eu encontro com ela, ela está tomando uma cervejinha, aí eu pago uma cerveja para ela lá, É, umas duas, três, e ali, cadê Jorge? Não sei, aí é, ela sempre mais de procura. 80 anos. É. Muito bem. Então, por unanimidade de voto, foi dado provimento de acordo com o voto do relator e nos termos também do parecer ministerial. Aí você comunga aí. Agora, vamos, doutor Geórgio, né? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Excelência. Bom trabalho e um bom dia a todos. Não temos mais processo na Câmara Civil. Aliás, tem desembargador Bogéia, apenas para lhe... Cadê o Bogéia? Sumiu. Então, vamos para a da Câmara de Direito Público. São 4 processos, 2 meus, 2 da desembargadora Ângela. Portanto, eu vou passar a palavra à presidência dos trabalhos à colega Ângela para relatar, presidir os 2 processos sob a sua relatoria. Agradeço, senhor presidente. Eu pergunto à senhora secretária se vai haver sustentação oral. No item 2, Excelência. Processo número 2 da pauta da primeira Câmara de Direito Público, doutor Rafael de Carvalho Borges, que vai sustentar. Então, anuncio o julgamento da apelação civil número 08-60-351-78-2022, que tem como apelante Estado do Maranhão, a penada Vanésia Ferreira Santos, advogado Rafael de Carvalho Borges, comarcação Luiz. Você dá a leitura do sucinto relatório, que a matéria já simples, já que nós temos já o hábito de estar julgando praticamente em todas as sessões. Adoto como relatório a parte expositiva do parecer ministerial da lavra do ilustre Procurador de Justiça, doutor Marco Antônio Guerreiro, que se manifestou pela declaração ex officio da prescrição, com fulcro no artigo 1º do Decreto número 20.190, 1932, combinado com o artigo 487.2, inciso 2 do CPC, assim aduzindo. Aspas, trata-se de apelação civil ID 2737-1030, interposta pelo Estado do Maranhão, em face da sentença prolatada pela 6ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário, sede da comarca da Ilha de São Luís, na ação de obrigação de fazer proposta por Vanésia Ferreira Santos, que julgou procedentes os pedidos. Primeiro, reconhecendo o direito à progressão da autora para a classe C, referência 07, a partir de 30/4/2020. 2. Condenando o réu a pagar os retroativos, ID 2737-1027. Na exordial, ID 2737-1003, afirmou a demandante que, primeiro, é professora efetiva da rede pública estadual de ensino desde 31/4/1997. 2. Está na classe A, referência 2, quando já deveria ter progredido para a classe C, referência 7, desde o ano de 2020, sem necessidade de requerimento administrativo. Busca o correto reenquadramento funcional e o retroativo.
O apelante defende que, primeiro, a servidora foi promovida em 2015 para a classe A, referência 01. 2, que o professor deve ficar no mínimo 4 anos na referência em que se encontra para ter direito à progressão, não se contabilizando a data da posse. Requer o provimento como a total improcedência dos pedidos. Se encontra razões e D 2737 e 1034. Fecha aspas. É, em síntese, o relatório. Eu concedo a palavra ao doutor Rafael, pelo prazo regimental e com as observações de prazo, doutor Rafael. Bom dia a todos. Me chamo Rafael de Carvalho Borges, OAB 14002. Cumprimento assim, eminente desembargador presidente, desembargador Jorge Rachid, que vem exercendo com maestria a posição nesta egrégia Câmara. Cumprimento assim a eminente desembargadora relatora, desembargadora Ângela Salazar. Cumprimento também a desembargadora Francisca Galiza, desembargador Raimundo Bogéia, eminente membro do Parquet, que aqui hoje exerce seu mistério, demais serventuários de justiça e colegas advogados que hoje acompanham esta sessão de julgamento. A questão, ora posta a ser deliberada, conforme muito bem relatada pela eminente desembargadora Ângela Salazar, trata-se de uma ação de progressão em que a autora servidora pública ingressou nos quadros do serviço público em 30 de abril de 1997, certo? Em síntese, em razão da inação do Estado do Maranhão em realizar a progressão no tempo devido, nós tivemos que ingressar, por óbvio, com esta ação de progressão a fim de escalonar a servidora no seu quadro funcional. Até de maneira preliminar, sustento o eminente desembargador Jorge Rachid que não venham realizando sustentação oral nesse tipo de temática, até por ser algo em massa. Contudo, nos deparamos com um parecer do Ministério Público que achei por bem vir à sessão de julgamento até para relegar essa questão da tese prescricional na hipótese, certo? É bom pontuarmos, antes de tudo, que a servidora ingressou no serviço público em 30 de abril de 1997, ao passo que dispõe a Lei 6.110 de 1994, notadamente em seu artigo 45, que o servidor galgará a referência C7 a partir de 23 anos de serviço. Ou seja, considerando que o ingresso no serviço público se deu em 30 de abril de 97, e surgiu o direito a obter a progressão para a classe C7 em 30 de abril de 2020, o que foi observado pela juíza de primeira instância, né, notadamente pela 6ª Vara da Fazenda Pública, e galgou-se a procedência da ação, certo? O parecer prolatado pelo Ministério Público, que requer pela prescrição, eu acredito, data venha, que não se enquadra na hipótese. É que surgiu o direito em 30 de abril de 2020. Desta forma, irei até ler o famigerado artigo 189 do Código Civil, abro aspas, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Nos prazos aqui aludem os artigos 205 e 206, fecho aspas. Notadamente, ser disso que, nos casos da Fazenda Pública, a prescrição é regulada pelo Decreto 20.910, de 32. Neste caso, nobres julgadores, a pretensão surge no momento do ressurgimento do direito. Se o direito apenas apareceu, digamos assim, em 2020, o termo inicial de contagem prescricional é neste interregno, acredito eu, certo? Dessa forma, acredito que
a prescrição é relegada de pronto neste caso. Lado outro, em que pese as alegações da Fazenda Pública, notadamente do Estado do Maranhão, em relação ao interstício mínimo na carreira, eu acredito, reputa-se, inclusive, tem vários julgados, até desta egrégia Câmara, que o Estado do Maranhão não pode se valer da própria torpeza, ou seja, da sua própria inércia, para justificar eventual inconsistência no escalonamento do quadro funcional do professor. Destaque, nobres julgadores, eu venho requerer que seja mantida na íntegra a decisão do juízo de base, reconhecendo assim que a autora, ora recorrida, tem o direito efetivamente de galgar a classe C7 desde 30 de abril de 2020. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. E- Desculpa, não estava. Obrigada, doutor Rafael. Disponha. Prosseguindo ao julgamento, vamos votar. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, rejeito a preliminar de prescrição do fundo de direito suscitada pelo órgão ministerial porquanto, aspas, nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Incidência da súmula 85 STJ precedentes, fecho aspas. STJ RESP 18.77.070, Minas Gerais, da relatoria do ministro Roger Fernandes, julgado em 15/12/2020, publicado em 18/12/2020. Aí, a propósito, eu trago, né, essa jurisprudência, esses julgados, estou citando, e trago também, nesse sentido, o ministro Herman Benjamin, no RESP 17.38.915, julgado em 3/3/2020. Trago também o desembargador Cleones, aqui da nossa corte, na apelação cível 020698/2018. Ultrapassada essa questão, então estou rejeitando a preliminar. Como voto o desembargador Jorge Rachid? Acompanho. Desembargadora Galiza, como vota com relação à preliminar? Acompanho Vossa Excelência. Então, preliminar rejeitada. Então, ultrapassada essa questão, passa a análise do mérito do recurso. Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora, ora apelada, possui direito à sua reclassificação funcional, promoção e progressão, para o cargo de professor 3, classe C, referência 7, a partir de 30/4/2020 e, consequentemente, ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes deste ato. Oportuno pormenorizar, para o deslinde da controvérsia, a evolução da legislação aplicada à espécie. O Estatuto do Magistério, Lei Estadual número 6110, entrou em vigor no ano de 1994, estabelecendo em seu artigo 14 dois critérios objetivos para a promoção do professor, quais sejam a habilitação específica, isto é, colocação de grau em curso de nível superior e requerimento administrativo do interessado. No ano de 2013, foi promulgada a Lei Estadual número 9860, que é o novo Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos integrantes do subgrupo Magistério da Educação Básica, trazendo como requisitos para a reclassificação funcional, promoção e progressão, o tempo de serviço, o cumprimento do estágio probatório, interstício mínimo de 4 anos e efetivo exercício no cargo, independentemente de requerimento administrativo. Artigos 18 e 19. Nesse caminhar, quando da entrada em vigor da Lei Estadual número 9860/2013, 1/7/2013,
A recorrida já contava com aproximadamente 16 anos e 2 meses de tempo de serviço, devidamente comprovado nos autos. Assim, levando-se em consideração o interstício estabelecido na linha D, inciso 1 do artigo 45 do revogado Estatuto do Magistério, a professora deveria estar no cargo de professor 4, referência 23, equivalente ao de professor 3, classe C, referência 5, cuja aplicação da regra de transição, artigo 24, inciso 3 da Lei Estadual 9860/2013, dar-lhe o direito de ser relacionada no referido cargo em 1 de julho de 2016, e, por conseguinte, no cargo professor 3, classe C, referência 6, em 1 de julho de 2000, mas em 1 de julho de 2020. Nesse passo, cumprido no ano de 2020 o interstício e o efetivo exercício do seu cargo, conforme disposto no artigo 18, inciso 2 e 3 da referida lei, deveria a professora, ora apelada, cadê, meu Deus? Esse passo cumprido, ora apelada, ter sido reclassificada para o cargo de professor 3, classe C, referência 6, fazendo jus ao recebimento das diferenças remuneratórias, se existirem, decorrente deste ato, observada a prescrição quinquenal nos termos da súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, em desacordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para, reformando a sentença, reconhecer a reclassificação funcional da apelada no cargo de professor 3, classe C, referência 5, desde 1 de julho de 2016, bem como no cargo de professor 3, classe C, referência 6, a partir de 1 de julho de 2020, e condenar o ente público do Estado do Maranhão ao pagamento das diferenças salariais decorrentes até a data da efetiva reclassificação da autora, observada, entretanto, a prescrição quinquenal. É como voto. Como voto o desembargador Jorge Rachid. Acompanho, eu já cravei aqui, já consignei no PJ o voto, acompanhando Vossa Excelência. Desembargadora Galiza, como vota? Acompanho Vossa Excelência, justíssima a sua decisão. Proclamando o resultado, por unanimidade de voto, foi dado parcial provimento ao presente recurso, em desacordo com o parecer ministerial, nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutor Rafael, pela sua participação. Devolvo a palavra ao desembargador Jorge Rachid. Agradeço a Senadora, Vossas Excelências. a senhora continua comandando Pode a continuar? Obrigada pela Tá, gentileza. tá. Tá, então, número 3 não tem sustentação, não é isso? Desembargadora tem, o advogado pediu agora. E está dentro da lei, pediu agora? Está dentro do regimento, a hora? Tá. Hum. Não tem um prazo que tem que pedir? Ele requer antecipadamente, mas ele estando, é como se ele estivesse no plenário. Não invalida. A não ser que Vossa Excelência queira negar, mas não Quem é invalida. o advogado? É doutor Rafael? Não. Doutor Widevantes de Souza Araújo, pela parte apelada. Bom dia, doutora Ângela Salazar. Então, anuncio o julgamento da apelação civil número 0806-826-98/2021, que tem como apelante Estado do Maranhão, procuradora Adriana Moreira Araújo, apelada Maria de Socorro dos Santos Rocha, advogados Antônio Jefferson Souza e outros, com marca Imperatriz. Adoto como relatório o parecer ministerial da lavra da ilustre Procuradora de Justiça, doutora Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro, que se manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial assim aduzindo. Aspas. Trata-se de apelação civil. Doutora Tereza, eu quero até lhe pedir desculpa porque eu não dei a palavra para o Ministério Público no julgamento anterior. Aspas. Trata-se de apelação. Dona doutora Terezinha é formada nessa Universidade da Educação, ela não se zanga de É jeito nenhum. verdade. Aspas, trata-se de apelação civil interposta pelo Estado do Maranhão em face da sentença proferida pelo juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública, com marca de Imperatriz Maranhão,
Nos autos da ação de restituição, FEPA, ajuizado por Maria do Socorro dos Santos Rocha, que julgou procedente o pedido contido na inicial nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC. Pleiteia a parte autora a exclusão de desconto da contribuição previdenciária FEPA dos seus proventos de aposentadoria ID 28, 68, 78, 97 e o pagamento do correspondente retroativo. Fecho aspas. Nas contrarrazões, a apelada alegou que, aspas, a sentença ser mantida condenando o apelante a sustar os descontos referentes ao FEPA indevidamente efetuados, bem como a restituição dos valores descontados nos últimos 5 anos antes da propositura da ação, uma vez que a autora teve a sua aposentadoria antes do dia 31 de dezembro de 2019, portanto, amparado pelo artigo 24F da Lei Federal número 13.954/2019, fecho aspas. É o sucinto relatório. Com a palavra, o advogado que pediu sustentação oral pelo prazo regimental, favor de declinar o vosso nome, número da OAB e a parte a qual está a defender, senhor advogado. Com a palavra, doutor. Me perdoe, que eu estava com o microfone desligado. Mais uma vez, bom dia, doutora Ângela Salazar e demais desembargadores e desembargadoras presentes, e a doutora senhora procuradora do Estado. Meu nome é Idevandes de Souza Araújo, sou advogado com a B 22216, pela parte apelada. Excelências, a apelada, ela veio fazer sustentação oral em decorrência do Tribunal de Justiça do Maranhão ter reformado as sentenças nesse sentido quanto a essas ações de sustentação dos descontos em relação ao FEPA. A apelada, ela defende que o artigo 24F da Lei Federal 19, que alterou o decreto 667 de 69, a Lei Federal 13954, ela deu direito adquirido a quem tinha passado para a reserva ou aposentado até o dia 31 de dezembro de 2019. Todavia, o Tribunal de Justiça do Maranhão, com a devida veia, não tem analisado essa questão do direito adquirido. E a apelante entende que é um direito constitucional e que esse tema tem que ser analisado de forma mais aprofundada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Porque, em que pese o STF ter decidido em outro julgamento que não tem direito adquirido a manter os descontos da forma que era anteriormente, anterior a 31 de dezembro de 2019, essa decisão do STF, ela é anterior à alteração da lei que deu esse direito adquirido com o artigo 24F da lei em comentário. O STF, anteriormente, ao decidir que o servidor não tinha direito adquirido de permanecer daquela forma que vinha sendo descontado a Previdência, ou seja, apenas o que excedia ao teto do regime geral, o STF fez essa fundamentação considerando que não tinha lei que assegurasse esse direito adquirido. Todavia, com essa alteração da lei, do decreto 667 de 2069, com a lei 13954, adveio o direito adquirido com o artigo 24F. E esse artigo 24F, a apelante coloca que é uma norma geral e não uma norma específica, porque o STF já decidiu em relação a essa lei 13.954 de 2019, colocando que é constitucional aos estados a competência de legislar sobre a forma que militar passa para reserva. Todavia, a norma geral, o STF também entende que a norma geral é de competência da União. E a União, quando legislou colocando o artigo 24F, a apelante entende que este ponto da lei é norma geral e, portanto, dá direito adquirido a ela de continuar contribuindo com o FEPA apenas sobre o que excede ao limite, ao teto do regime geral de previdência.
Então, é nesse sentido que a apelante vem fazer sustentação oral para que essa douta Câmara faça uma análise mais profunda desse tema, porque, como de forma recorrente o Tribunal de Justiça tem decidido sobre esse tema, dessa questão de desconto relativo ao FEPA, mas não tem se aprofundado nessa questão do artigo 24F, para dizer se é constitucional ou não esse artigo 24F, ou se ele é regime, é norma geral ou é norma específica. Se esse norma, quanto ao artigo 24F, seria de competência do Estado ou seria de competência da União. Então, são essas questões que a apelante vem sustentar para que, posteriormente, até como forma de pré-questionamento, ela possa levar esse tema ao STF. Então, é nesse ponto que a apelante vem colocar e agradece pela oportunidade, inclusive pela, pela permissão da doutora Ângela Salazar, porque nós fizemos o pedido de sustentação agora, em que pese nós tivéssemos pedido a retirada da pauta virtual justamente com esse intuito de fazer a sustentação. Então, dessa forma que a apelante faz, e agradeço, e desejo bom dia a todos. Obrigada, doutor. Eu vou suspender com a anuência aí dos senhores por 2 minutos. Uma suspensão técnica, desembargador Jorge. Eu estava prestando atenção aqui, eu não podia sair. 2 minutinhos só. Tema número 160 fixou a seguinte tese: é constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, compreendidos os policiais militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 2098 e a Emenda Constitucional 4103, por serem titulares de regime jurídico distinto dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, parágrafos 8º e 12 e artigo 195, inciso 2 da Constituição da República. Ademais, no tema 1177, o STF reconheceu, aspas, a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. Fecho aspas. Registro ainda que a alegação de direito adquirido em face de novas contribuições previdenciárias encontra óbice no entendimento da Suprema Corte, no sentido de que, aspas, não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos, fecho aspas. Recurso especial 563/708, relatoria da ministra Carmen Lúcia, julgada em 6/2/2013. Tema 24. O excelentíssimo senhor desembargador Jorge Rachid Mubarak Maluf manifestou-se nesse sentido no julgamento da apelação cível 08.41.127.04/2020. Aspas. No que tange ao argumento de direito adquirido previsto no artigo 24F do Decreto-Lei 667/1969, tenho que tal dispositivo não trata das contribuições previdenciárias, mas sim do direito à aposentadoria mediante regras mais flexíveis que as instituídas a partir da reforma, consoante as normas locais, então vigentes até 31/12/2019. O que significa dizer que a concessão de benefício previdenciário se rege pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os seus requisitos legais, de modo que o interessado adquire o respectivo direito e o incorpora ao seu patrimônio jurídico. Contudo, não há que se falar em isenção das deduções previdenciárias, pois não existe direito algum nesse sentido. A pretensão autoral, em verdade, representa um direito adquirido a regime jurídico que não é admitido pela jurisprudência do STF. Fecho aspas. Assim, ao contrário da tese autoral, inexiste ilegalidade dos descontos nos proventos de inatividade do apelante a título de contribuição. A propósito, aí eu estou trazendo à colação
um julgado do desembargador Raimundo Barros. Estou trazendo outro do desembargador Jorge Rachid, que diz apelação civil, ação de cobrança, descontos, FEPA, militar, inativa, ausência de direito adquirido, regime previdenciário, reforma da Previdência. Os direitos subjetivos decorrentes de normas situadas em outros tópicos da Constituição para serem estendidos aos militares estaduais devem estar expressamente referidos no artigo 42. Caso contrário, não lhes cabe reivindicar tais benesses. No caso, a isenção pretendida pela parte encontra-se no artigo 40, parágrafo 18, Constituição Federal, que é aplicável aos servidores públicos. Apelação civil 0841-827-2020, da relatoria do ilustre desembargador Jorge Rachid Mubarak Maluf. Trago, como eu já falei, do desembargador Jorge Raimundo Barros, nesse sentido. Agravo de instrumento, contribuição previdenciária, militar reformada, isenção não verificada, ausência de verossemelhança, liminar revogada, agravo de instrumento conhecido e provido. Então, por todo o exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custos e honorários sucumbenciais no patamar de 15% do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça. É como voto, senhor desembargador Jorge Rachid e a senhora desembargadora Francisca Galiza. Como voto, desembargador Jorge Rachid. Acompanho, Vossa Excelência. Como voto, Excelência. então, proclamando o resultado por unanimidade de voto, foi dado provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutor advogado, senhor, como é? Wider Banks. Muito Muito obrigado, doutora. obrigado. Bom dia a todos. Até mais. Devolvo a palavra ao nosso presidente de direito. Pelo que foi dito aqui pela nossa secretária, o desembargador Fernando Mendonça, não é isso? Já está na área, ou melhor, na sessão. Então, nós vamos para anunciar o primeiro processo. O desembargador Bogé também. Então, vamos anunciar o primeiro processo da pauta da sessão da Câmara Civil, que é o agravo de instrumento, agravo interno em agravo de instrumento, comunidade Eugênia Pereira é agravante, a Defensoria Pública, a defensora pública, a doutora Fabiola Barros, DPL, Construção Limitada, agravados, são os agravados, ou melhor, é uma empresa. Doutor Roberto de Souza é um dos advogados. O relator sou eu, mas tem pedido de vista do desembargador Fernando Mendonça, após o meu voto, que foi pelo não conhecimento do recurso. Faltando votar, o colega que pediu vista e o desembargador Bogé. Com a palavra ao doutor Fernando, ao desembargador Fernando Mendonça. Bom dia, doutor Jorge Rachid Maluf, eminente desembargador, presidente desta... Fernando, é que o desembargador Bogé me parece que não está na sessão. Acho que ele ficou lhe aguardando. Não sei também se ele saiu temporariamente. Vamos aguardar mais um pouco. Algum assessor dele deve estar. Minhas homenagens a todos e um bom dia a todos. E a todas. Aqui nessa Câmara são só as mulheres. A desembargadora a procuradora doutora também. Terezinha Guerreiro. Homenagem, doutora. Muito bom revê-la. Pronto, o desembargador Bogé já está na área, ou na sessão. Eminente desembargador Jorge Rachid, presidente desta Câmara, relembrar aqui nossos tempos de advogados, né? E que coisa boa, né? São quase 40 anos ou mais. Ou mais. Ou mais. Que coisa boa essa relação maravilhosa. Desembargador Bogé, minhas homenagens. Doutora Terezinha Guerreiro, uma satisfação muito grande revê-la. Doutora Ângela Salazar, doutora Francisca Galiza, desembargadoras das mais qualificadas nesse tribunal. E
eu queria só fazer um breve comentário, desembargador Jorge, sobre esse fato sobre o julgamento, né, a respeito da possível confusão havida por parte do agravante, né? Me parece que ele não se conduziu de uma maneira juridicamente adequada, já que nos trouxe, naquele primeiro momento, a ideia de que estava sendo questionada a legitimidade da, da defensoria enquanto parte advogando para uma comunidade. E aí isso me causou uma certa estranheza, né? Já que não era essa a intenção, a meu ver, do órgão da Defensoria Pública. Eu percebi isso e por isso é que eu pedi vista, com toda a vênia, né? E homenagem a você que merece de mim todo o respeito. Eu jamais gostaria que isso fosse quebrado, né? Então, o que eu percebi na leitura dos autos é que, efetivamente, a Defensoria Pública, lá na audiência, através de um defensor que provavelmente não entendeu, é possível que não tenha entendido o pedido inicial do colega anterior, né, de atuar na condição de custos vulneráveis, ou seja, guardião dos vulneráveis, né? E era apenas essa a pretensão da defensoria naquele momento. E aí ele desistiu de estar acompanhando. No entanto, essa condição de custos vulneráveis não se confunde em nenhum momento como uma representação do interesse da própria Defensoria Pública. E se quer uma representação de qualquer pessoa ou no interesse coletivo ou individual de pessoa vulnerável. Na realidade, é uma missão institucional do Ministério, da Defensoria Pública atuar nessa situação, fazendo mais ou menos um paralelo entre o que realiza o Ministério Público quando atua como custos legis. E, nesse caso, a missão da Defensoria Pública é de atuar na condição de custo vulnerável exatamente para guardar os interesses e proteger os direitos humanos das pessoas que são vulneráveis. E aí não importa se a condição da pessoa é econômica, se é social, se é jurídica, ou informacional, não interessa. Interessa que a pessoa realmente é necessitada. Ela pode ser rica ou pobre, não há aí o que se discutir. Essa seria, no caso, né, a missão que a própria Defensoria tem de fazer. E, nesse caso, eu acho que, peço vênia novamente aqui para dizer que eu entendo que, em qualquer momento, em qualquer fase do processo, a Defensoria Pública pode entrar para intervir, para atuar na condição de custos vulneráveis. Nesse caso, em especial, ela está atuando e poderia entrar com recurso e poderia não entrar com nenhum recurso. E, no caso, me parece que há um recurso e um mérito para ser julgado. A nossa posição, nesse caso, é de conhecer o agravo interno, entendendo que aí os requisitos intrínsecos e extrínsecos estão perfeitamente delineados. Eu só queria alertar, Vossa Excelência, o mérito, essa demanda toda já foi exaurida na apelação. Ela já está na fase de execução, já está na fase do despejo de cumprir a decisão. O mérito já foi exaurido. Sem problema algum. O Ministério Público, eu não sei, me parece que tem um agravo do Ministério Público, é exatamente isso. Só para confirmar, nesse caso, o agravo interno é apenas este agravo É, interno. Ele não há nenhuma outra manifestação anterior do Ministério da Defensoria Pública.
Se não há nenhuma. Tem a manifestação da Defensoria, onde ela diz que não tem nenhum interesse na demanda. Só Eu, essa. eu Só essa. falei isso no voto. O que Eu ela quer entendi. agora é ela quer novamente entrar na demanda, com a intenção de sustar, mas o que já foi a oportunidade que ela tem. Não estou discutindo o voto de Vossa Excelência, que está muito bem colocado. Fiquei apenas na questão preliminar dela ter ou não ter mais legitimidade, que no caso eu entendi que não tinha, uma vez que ela já teve a oportunidade durante todo a tramitação do processo de fazer exatamente isso que o senhor alertou no seu voto, e não o fez. É, então, assim, o meu voto é no sentido exatamente de acolher essa Hum, pretensão da Defensoria Pública, porque eu entendo que em qualquer momento, em qualquer fase processual, ela pode intervir, ela pode atuar. Ela pode atuar, inclusive, por omissão. Ela entra, mas não faz nada. Ela pode fazer isso. É é, uma prerrogativa da Defensoria Pública. ok. Então, o seu voto é divergente no sentido de acolher a pretensão da Defensoria. Exatamente. Desembargador Com toda Bogé. a vênia, Sim, não, desembargador Jorge. não tem, Fernando, não se constrange, não. Aqui não tem isso, não. isso não fere nenhum liame de amizade, de carinho a esses julgamentos. Não entre aqui se constrangendo para Por isso, defender um determinado ponto de por isso é vista. que existe o colegiado, é para cada um expressar. Exatamente, É, exatamente. É que Desembargador vocês Jorge, são especiais, já viu? Vocês são muito não, especiais. mas não vá se Vocês são constranger, especiais. não, porque aqui não existe isso. O que tem de ter, mesmo na decisão, entendimento oposto, é a cordialidade. Isso é que não pode deixar de existir, Claro, claro. É né? isso. Você discorda com cordialidade, né? Parece um Isso, paradoxo, isso. mas a verdade é essa. Então, e o desembargador Jorge entende muito bem isso, porque eu não conheço ninguém que seja mais gentleman na minha vida do que o Jorge. Eu até me constranjo, porque eu queria ser igual a ele, eu sou meio bruto às vezes, você é. É até melhor. e eu não consigo. Mas depois dessa peroração assim, só para dar as boas-vindas para Fernando, porque eu senti que ele ficou meio sem Foi. jeito de discordar com o Eduardo Jorge, principalmente pelo respeito que ele nutre pelo senhor Eduardo Jorge, que é o mesmo que eu também tenho da sua pessoa. Mas eu vou também, Eduardo Jorge, isso aqui é uma questão só porque seu voto foi na ilegitimidade. Eu estou me prendendo só nisso. Ilegitimidade da Defensoria Pública para atuar nesse caso agora em questão. E ela tem sim legitimidade. Então, o agravo interno da Defensoria Pública não foi tocado por causa do entendimento de legitimidade. Então, eu estou endossando aqui, porque aqui é a vulnerabilidade e a Defensoria Pública, independentemente da parte ter representação através de advogado particular ou qualquer outra questão, ela tem legitimidade. A minha questão, eu não estou adentrando no mérito também. Veja bem, é porque o senhor não adentrou no mérito, o senhor alegou apenas a ilegitimidade. E ela tem legitimidade. E ela tem um agravo interno que não foi apreciado, as razões desse agravo interno, porque o senhor não adentrou, né, nesse mérito. O senhor apenas não, Não, o não agravo interno. Esse é o agravo interno. mas o senhor entendeu que ela não tem legitimidade, é isso que eu estou colocando. Mas eu entendo que ela tem legitimidade para ingressar com agravo interno. É esse o questionamento. Então, nós não estamos discutindo se o cumprimento de sentença se deve cumprir, se não deve cumprir, se quem tem razão uma parte, outra parte. É simplesmente que ela tem legitimidade, sim, para ingressar com agravo interno, e esse questionamento do agravo interno ele tem se apreciado. É esse o meu ponto de vista, acho que é o ponto de vista do desembargador Fernando Mendonça também. É isso. Pois bem, então acompanhe o voto Exatamente divergente. isso. Pois não, Então, isso. por maioria de votos, foi dado provimento para
Eu não votei, Tá? desembargador. Não, na verdade, desembargadora, a senhora não vota nesse processo. É somente o desembargador Fernando e o desembargador Bogéa foram convocados em virtude da suspeição do desembargador Kleber e do desembargador e da desembargadora Ângela. Então, fica vencido o relator para dar provimento à pretensão da Defensoria Pública de ingressar no feito. É isso? Perfeito, é isso, Eduardo. Perfeito. Pois bem. Então, desembargador Fernando, com relação ao que bem colocou o desembargador Bogé, eu vou aproveitar apenas para, não só para o senhor, mas como para todos os colegas. Nós estamos aqui pagos pelo cidadão para exatamente, por isso é que existe um colegiado. Não é monocrático a decisão, exatamente para que a sociedade que nós representamos, né, possa dirimir, porque o voto não é meu, o voto é do Estado, o voto é quem está pagando a gente é o Estado. Em termos, como eu entendo, né? Então, como disse o Bogéia, a demanda, né, se fosse minha, eu teria que estar suspeito na. Então, nós estamos aqui apenas exatamente para isso. É esse sentido que eu queria que todos os colegas do nosso tribunal entendessem. Não, não se tem essa história de ficar. Ainda bem que eu estou aqui com vários colegas que entendem perfeitamente essa situação. Às vezes, inclusive a própria Loman proíbe a nós mesmos de criticarmos, né? Ou fazer qualquer comentário ao voto do colega que está divergindo. Quer dizer, você deu o seu voto, está encerrado o assunto, né? Mas eu quero Desembargador, agradecer. Pois não, desembargadora meu Galiza? presidente, eu queria parabenizar meu colega Fernando, colega de concurso, que estamos aqui pela primeira vez nessa bancada, apesar de não participar da sessão do Fernando. Parabéns, muito feliz por você estar aqui. Borges, tudo de bom para você. Siga o exemplo de desembargador Jorge, de gentileza. Desembargadora Ele Francisca, tem. para mim é um Ele, prazer. inclusive, é pai de magistrada, né? Não, Borges, Borges. Muita honra, Giza. Giza, estou falando é Maravilhoso. Borges. Borges disse que quer ser igual ao senhor, desembargador Jorge. Ele vai ser maravilhoso. Meu, meu ídolo, como disse Carlos, no interior. Meu ídolo. Ok. Desembargadora Galiza, obrigado pela gentileza e Então, amizade. Desembargador Jorge, eu eu queria. agradeço a presença do desembargador Fernando, do desembargador Bogéia. Estão convidados para um lanche após a nossa sessão de maneira virtual, porque não se teve condição de fazer presencial. Então, vai ser só fotos de quibe, charuto, esfirra. Tá certo, um abraço. Foi um Essa prazer. lianeza que o desembargador Jorge tem é algo Moçambique, absolutamente próprio procuradora de dele. Justiça, um grande abraço. Em nome do O colega, me parece que seria o. Não, mas quem abriu a divergência foi o desembargador Fernando, então ele fica designado para lavrar o acordo do agravo interno. Muito embora seja o desembargador Bogel, mas pela nossa regra aqui, me parece que é quem abre a divergência que lavra. Não é isso, Isso, desembargador Bogel? perfeito, é isso, é Vamos, isso. vamos, dar- vamos, dar esse, vamos dar esse trabalhinho também para o Fernando. Deixa ele começar a trabalhar, que ele está É, só no bem bom aí. exatamente. Um Então, abraço, gente. Prazer um muito abraço, grande. muito obrigado, Uma questão desembargador de Bogel, ordem, desembargador desembargador Jorge. Fernando. Bom Eu dia. vou Desembargador Jorge, uma sair questão da de ordem. reunião. Um Uma questão de ordem, abraço. desembargador Bogé. Uma questão de ordem. Eu queria pedir uma informação aos senhores. O mérito não foi decidido ainda, portanto, o voto continua, o acórdão continua com o senhor na hora em que tiver decidido o mérito, é isto, né? Não, não, É isso. foi só Só preliminar. a preliminar e o inteiro teor do agravo é esse. É nesse sentido. Sim. Ela tem ou não legitimidade nessa fase recursal de entrar no processo. Exauriu toda a matéria. Exauriu toda a matéria. Ok. Exato. Obrigado. Vamos lá, temos ainda um processo, é isso? Senhores, eu vou pedir licença para me retirar, porque eu cumpri minha função com grande Perfeito. prazer. Um Muito abraço a obrigado. todos.
Pedindo licença também. Um abraço, bom dia. Doutora Lívia, temos mais um processo, é isso? Sim, Excelência. Qual é o número? Processo número 1 da pauta da primeira Câmara Civil. Relator exumador Jorge Rachid. Obrigado, doutora Lívia. É o de número... Deixa eu ver para eu sair aqui da... Só um minutinho. Eu não estou perguntando se eu tenho acesso ao aparelho. Tá bem que ele me deixar usar, porque não tem limite. O pastor. Primeira Câmara, né? É o de número 2. Processo número 1 da primeira Câmara de Direito Público. É Estado do Maranhão Estado do contra Alírio. Isso. Tem advogado? Sim. Para... Doutor Fernando Antônio Reis Silva, pela parte apelada. Então, a apelação civil 82.8.200 de 2017. Apelante, o Estado do Maranhão, procurador doutor Vanderlei Ramos dos Santos. Alírio Domingos Mendes Coimbra é a parte apelada. Fernando Reis é um dos advogados, ou o advogado do apelado. Trata-se, eu sou o relator, trata-se de apelação civil interposta pelo Estado contra a sentença proferida por doutor Osmar, da 2ª Vara da Fazenda. O autor ajuizou a referida ação, alegando que foi aprovado em concurso público, posteriormente nomeado, empossado e admitido para exercer as funções de cargo de auxiliar judiciário, entrando em exercício em 29 de agosto de 2012, na comarca de Buriticupu, lotado na vara única daquela comarca, e desde então vinha exercendo as atribuições de técnico judiciário. O Estado ofereceu contestação. Ocorreu que, em virtude da exigência e realização de serviços necessários e imprescindíveis ao funcionamento na vara e andamento e movimentação dos processos. Por essa razão, ele entendeu que havia desvio de função. O Estado delineou as atribuições do técnico e dos auxiliares, demonstrando semelhança nas atividades, o que causou confusão no autor ou ao autor, razão de não haver o alegado desvio de função. A sentença julgou procedentes os pedidos. Ambos... Não, somente houve apelação do Estado. E a Procuradoria não demonstrou interesse no feito. Nada impede da doutora Terezinha, a qualquer tempo, interferir ou entrar nos autos para opinar. Esse é o relatório. O senhor advogado tem o prazo regimental, consignando o nome, a parte que está a defender e a OAB, número da OAB. Muito obrigado, desembargador Jorge, cumprimento Vossa Excelência. Também as demais desembargadoras, desembargadora Ângela, desembargadora Francisca Galiza, doutora Terezinha, eminente representante do Ministério Público, demais colegas advogados, servidores, agradecendo a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Fernando Antônio Reis Silva, OAB Maranhão 21816, e eu estou pela parte apelada, servidor Alírio Domingos Mendes Coimbra. Excelências, a sentença ela não merece qualquer reforma. Nós estamos diante do caso de desvio de função. Servidor concursado para o cargo de auxiliar judiciário apoio administrativo e, por imperiosa força das necessidades do serviço, passou a executar funções para além daquelas as quais foi contratado pelo Estado,
né, que constam dos normativos, né, que regulam, que estabelecem as funções de cada uma dos cargos dos servidores judiciários. Curioso destacar que na apelação do Estado, ele chama a atenção, né, que a primeira tese que o Estado traz é da impossibilidade de enquadramento em cargo diverso. Vejam só, excelências, o Estado argue, né, que o apelado teria o interesse em ser enquadrado em quadro diverso, em cargo diverso daquele que foi concursado, teria interesse em ser declarado como servidor técnico judiciário. Não é a pretensão, não consta dos pedidos e, logicamente, é impossível, né? Se não pela realização de um novo concurso público para o cargo que pretendesse. O que se cuida aqui é de diferenças salariais, que são requeridas pelo exercício de uma função que é absolutamente distinta da qual para a qual ele foi contratado. Inclusive, retorno aqui, chama atenção a contradição na apelação interposta pelo Estado, porque quando ele vem com essa tese de que está se pleiteando o enquadramento em função de encargo distinta, ele traz lá, né, a teor da sua própria, diz assim, olha, assim o cargo ocupado pelo recorrido é diverso dos ocupados pelo integrante de técnico judiciário. Ou seja, aqui ele reconhece a distinção entre os dois cargos. São absolutamente distintos. Auxiliar judiciário de técnico judiciário. Fato que ele traz. Mais adiante, na sua própria apelação, já encampando uma outra tese em relação ao próprio desvio em si, ao íntimo da matéria, aí ele vem dizer, olha, não é bem assim, houve uma confusão, as atribuições são bastante semelhantes. Então, um pouco de calma. Afinal de contas, esse direito invocado pelo Estado, ele é fluido desse jeito? Na tese que o Estado traz como pretenso enquadramento, ele reconhece que os cargos são diferentes. E logo em seguida, na tese que ele traz da impossibilidade de reconhecimento do desvio, ele diz que os cargos são semelhantes. Então, bem aí já na própria tese do recorrente, do apelante Estado do Maranhão, não se encontra fundamento por essa própria contradição. Demais disto, desvio de função, excelências, é algo que demanda a prova. E aí não se trata de uma análise em abstrato apenas daquilo que está previsto na resolução que define as atribuições de cada cargo. Não, esse cargo aqui diz isso, esse cargo aqui diz isso, o rol não é taxativo, então são muito próximas e similares, portanto, não existe desvio de função. Não, primeiro que demanda a prova. A prova documental foi robusta e juntada aos autos. A prova testemunhal, a prova oral, ela foi robusta e devidamente analisada pelo juiz que proferiu a sentença. Em todo o corpo da sentença, ele vai lá, faz o exame, faz o cotejo das provas, com a pretensão e chega à conclusão que não poderia ser diferente da existência do desvio de função. Observe que esse processo ele é de 2017, é uma outra quadra temporal, aí nós já temos mais de um quinquênio passado. E ele faz as pretensões desde 2012, né? Então, nessa época, nem se cogitava ainda, com tudo o que foi reconhecido, e aí trata-se de um reconhecimento tácito do tribunal, quando da implantação do novo PCCV em 2022. O PCCV ele foi implantado para corrigir distorções históricas entre os vencimentos. O PCCV ele aproximou de tal forma os vencimentos de técnico e
auxiliar que redundou no reconhecimento tácito de que havia esse desvio. Se não houvesse o desvio, qual a razão do tribunal aproximar, instituir a VPNI, né, a vantagem pessoal dos servidores, de forma que aproximasse, salvo engano, a 95% o salário, os vencimentos do auxiliar judiciário com o do técnico? Se não existe desvio, eu não tenho razão de ser. O PCCV poderia tratar de reajustes, mas à medida que reajustasse um, reajustasse outro, a diferença proporcionalmente seria mantida. Não. Então, é uma circunstância histórica que foi corrigida, e é um reconhecimento que a gente tem como tácito da ocorrência desse desvio. Hoje não se pode mais falar em desvio. Não se pode mais falar em diferença remuneratória, porque ela é ínfima. No entanto, no período reclamado, para trás, antecedente ao PCCV, ela é devida. Porque confundiam-se, como diz o próprio Estado apelante, confundiam-se as atribuições de um e de outro. Não há distinção entre auxiliar e técnico judiciário apoio administrativo na realização prática das suas tarefas. E aí não se pode nivelar por baixo. Não se pode dizer assim, olha, como está confuso, né, uma função e outra, mantém-se a diferença salarial. Mantém-se porque não há desvio. Não, ao contrário, se as funções estão confusas, se há identidade de todas as funções, né, assiste direito àquele que percebe menos a percepção da diferença. E mais, não, no caso específico, não se cuida de eventual, né, porque existem determinadas alegações do próprio Estado, da eventualidade que era circunstancial, que não se alongou pelo tempo. Ao contrário, a prova produzida nos autos, tanto a testemunhal quanto a documental, atesta a execução ao longo de todo o período reclamado. Eu concordo que, eventualmente, o servidor ser demandado a uma ou outra tarefa específica daquele cargo que não é seu, mas que não se torne rotina essa demanda, não caracteriza, de fato, desvio. Só que aqui nós estamos diante de provas robustas, torno a dizer, da efetiva, do efetivo exercício de funções diversas, e não é só uma ou outra atividade, várias atividades que excedem, que exorbitam o previsto para a função de auxiliar judiciário. E mais, ao longo do tempo reclamado, ao longo de todo o tempo reclamado. Então, aqui em nome do apelado, o que nós sustentamos aqui é pela integral manutenção da sentença, o desprovimento do apelo do Estado e o consequente reconhecimento da existência do desvio de função, né, e no período reclamado, e o reconhecimento da obrigação do Estado em pagar a diferença que é devida. Eu vou encerrando aqui, agradecendo a Vossas Excelências a oportunidade de sustentar oralmente aqui diante dessa Câmara e confiando no entendimento de Vossas Excelências e no atendimento do nosso pleito. Agradeço, muito obrigado. Doutora Terezinha, não tem aqui, no caso, interesse do Ministério Público, mas se a senhora quiser opinar, não quer opinar. Então, em não opinando, eu oportunizei ao doutor Fernando, que obviamente, regimentalmente, é o que consta na lei de fazer a sustentação oral. A sustentação oral do doutor Fernando é brilhante com relação a essa questão de fato. É efetivo, ainda mais no Maranhão, um estado pobre, com a carência no nosso poder,
com relação. Sempre um funcionário faz algum trabalho acima do. Mas, infelizmente, não é esse o que diz a resolução, não é esse o entendimento do nosso tribunal. Eu trago à colação aqui um entendimento meu, que é o entendimento da Câmara a respeito disso, explicando essa situação. Trago o entendimento do desembargador José Jorge Figueiredo e também do desembargador Raimundo Barros, colocando de que inexiste a efetiva comprovação do desvio de função. Resta afastado o direito de recebimento dessas diferenças salariais pretendidas. Porque o cerne da questão aqui é exatamente esse. Na comprovação do desvio de função do servidor nomeado para o cargo de auxiliar judiciário, mas que supostamente ou efetivamente, esse termo não gosto de usar suposto, mas que exerce atividades inerentes ao cargo de técnico judiciário, razão pela qual deveria receber essas diferenças remuneratórias. Eu estou negando, dando provimento ao recurso do Estado, até porque também não seria aqui nessa Câmara isolada que iria se discutir essa matéria ante uma resolução aprovada por unanimidade pelo nosso tribunal, e como também pela lei, como também pelos julgados no nosso tribunal. Por essa razão, eu estou dando provimento ao recurso do Estado para julgar improcedente o pedido de reconhecimento de desvio de função. Desembargadora Ângela. De acordo, senhor presidente, com o voto de Vossa Excelência. Desembargadora Galiza. Acompanho Vossa Excelência. Então, por unanimidade de voto, sem parecer ministerial, foi dado provimento ao recurso do Estado. Doutor Fernando, parabéns pela sua colocação bem pontual a respeito do assunto, bem objetiva. Eu agradeço a sua participação. Tenha um bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todas Vossas Excelências. Colegas, me parece aqui que nós não temos mais processo a ser julgado. Não é isso, doutora? Temos mais um, presidente. Tem mais um? Isso. De quem? Seu, desembargador De Jorge. Vossa Excelência, senhor presidente. Aonde é que está esse? Processo número 4, da pauta de direito público. Ah, sim. É uma apelação civil de número 809914, distribuidora nascente de produtos de limpeza e conservação, empresa de responsabilidade limitada. Doutor Antônio Pinheiro é um dos advogados, o Estado do Maranhão é a parte apelada. Tem advogado? Não. Eu aqui vou me reservar o direito de ler somente a emenda, desembargadora Galiza, e que eu estou dando provimento a essa apelação, entendendo o seguinte: anulatória de débito fiscal, ausência de registro das notas fiscais e falta de pagamento do ICMS relativo à omissão da receita, suspensão de inscrição estadual, nulidade do auto de infração, comprovação por parte da empresa, apelo provido. Autos de infração, como todos os atos administrativos, gozam de presunção de legalidade e legitimidade. No entanto, essa presunção é apenas relativa. Os documentos juntados pela empresa são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração, pois comprovo que a primeira remessa dos produtos foi extraviada e, com relação à compra das máquinas de corte, o envio relativo à nota fiscal foi apenas para demonstração. O recurso deve ser provido para declarar a nulidade do auto de infração e anular o débito fiscal dele decorrente. É como eu estou votando. Vossas Excelências estão com os votos Eu aí. acompanho, senhor presidente, os termos do voto de Vossa Excelência, porque eu já tinha prévio conhecimento do inteiro teor. Perfeito. E essa tem sido a nossa posição. Perfeito. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Eu já li seu voto também aqui. Unanimidade de voto foi o quê? Negado? Não, negado provimento. Dado provimento ao recurso interposto. Colegas, ainda tem mais? Nada mais havendo a tratar. Eu quero agradecer, em primeiro lugar,
a presença da desembargadora Galiza, nossa queridíssima amiga, desembargadora Ângela, que é de casa, né? A doutora Terezinha também já é membro da nossa Câmara, a doutora Lívia, e Patrimônio nosso. todos que participaram dessa sessão.